O milionário Daniel Lombardi odiava ser tocado. Há 10 anos, ninguém encostava nele, nem a própria família. Sempre de luvas, sempre distante, sempre no controle. Até que, numa noite chuvosa, o pequeno Davi, um bebê de apenas 1 ano, filho da faxineira Elisa Freitas, se agarrou à perna dele. Daniel Lombardi congelou. E o que aconteceu nos segundos seguintes, ninguém ali estava preparado para ver. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. A sala de reuniões no 30º andar da Lombardi Construtora era uma fortaleza de vidro e aço. Lá embaixo, São Paulo brilhava como um mar de luzes embaçadas pela chuva. Daniel entrou como um furacão, o telefone colado na orelha, a voz atravessando o silêncio. Não me interessa o que o Silveira disse. Aquele contrato era nosso. Ele jogou a pasta de couro na mesa com força. 3 meses de negociação jogados no lixo porque você não conseguiu fechar uma assinatura? A pessoa do outro lado da linha tentava se explicar, mas Daniel já não ouvia mais nada. Você está demitido. Passe na contabilidade amanhã. Ele desligou e atirou o celular no sofá. A raiva fervia dentro dele, aquela sensação familiar que o acompanhava desde que acordava até a hora de dormir. Trabalho era tudo que lhe restava. Trabalho e solidão. No corredor ao lado, Elisa Freitas limpava com movimentos rápidos e silenciosos. O coração dela batia forte desde que chegara ali. Ela não deveria estar naquele prédio. Não deveria ter trazido Davi. Mas o que mais poderia fazer? A vizinha que cuidava do menino teve um problema de saúde de última hora, e o adicional noturno era a única chance de pagar os 2 meses de aluguel atrasado. Fica quietinho, meu amor, ela sussurrou, olhando para baixo da mesa de reuniões, onde Davi dormia enrolado em seu casaquinho. Só mais um pouquinho e a mamãe termina. Ela havia calculado tudo. Àquela hora da noite, os escritórios estariam vazios. Os ricos já estariam em suas mansões. Ninguém apareceria ali. Mas o trovão que rasgou o céu naquele momento provou o quanto ela estava enganada. O estrondo foi tão forte que as janelas tremeram. Davi acordou assustado e começou a chorar. Elisa largou o pano de limpeza e correu até ele. Mas o menino já estava engatinhando para fora, apavorado, procurando o colo da mãe. Ele engatinhou pelo chão de mármore polido, as mãozinhas pequenas batendo no chão frio, os olhos arregalados de medo. Outro trovão. Ele chorou mais alto, e então viu um homem alto sentado em uma poltrona. Davi não pensou. Bebês não pensam, eles apenas sentem. E aquele homem parecia grande e seguro. O menino engatinhou mais rápido e antes que qualquer um pudesse impedir, agarrou a perna de Daniel com as 2 mãos. Daniel congelou. Cada músculo do seu corpo travou como se tivesse levado um choque elétrico. O bebê estava ali, agarrado à sua calça, olhando para cima com aqueles olhos castanhos cheios de lágrimas. E então, como se fosse a coisa mais natural do mundo, Davi esticou os bracinhos pedindo colo. Não, não toque. A voz de Daniel saiu rouca, quase sem ar. Mas Davi não entendia de traumas. Com a curiosidade inocente de uma criança, ele puxou a luva da mão direita de Daniel. O couro deslizou, a mão ficou exposta. As cicatrizes eram profundas. A pele retorcida formava desenhos irregulares que iam do pulso até as pontas dos dedos. 10 anos de vergonha expostos sob a luz branca do escritório. Daniel esperou o grito, a expressão de medo, o afastamento instintivo que ele via em pesadelos todas as noites. Mas Davi sorriu. Sorriu e levou a mão cicatrizada de Daniel até o próprio rostinho, esfregando a bochecha nela, como se fosse a coisa mais suave do mundo. Por favor, tenha cuidado com ele. A voz de Elisa cortou o momento. Ela surgiu correndo, o rosto pálido de pânico. Desculpa, ele fugiu. Eu não queria, eu só precisava trabalhar. Daniel não conseguia se mexer.
Não conseguia falar. Pela primeira vez em 10 anos alguém tinha tocado sua mão e não tinha sentido medo. A porta da sala de reuniões se abriu com força. Clarissa Lombardi entrou. Seus olhos azuis presenciaram a cena e se arregalaram de horror. O irmão sem luva, uma faxineira desconhecida, um bebê agarrado a ele. O que está acontecendo aqui? A voz dela saiu gelada, controlada, perigosa. Ela não gritou. Isso teria sido vulgar, e Clarissa Lombardi jamais seria vulgar. Mas a forma como ela atravessou o escritório era mais aterrorizante que qualquer grito. Daniel! A voz dela era um sussurro. Coloque a luva, agora! Ela nem olhou para Elisa ou para o bebê. Era como se eles fossem móveis. Coisas. Seu único foco era o irmão, parado ali como uma estátua, a mão direita ainda exposta, com Davi agarrado à sua perna. Clarissa, eu... Daniel começou, mas a voz falhou. Agora, Daniel! Ela pegou um lenço de seda da própria bolsa e correu até ele, cobrindo a mão dele como se estivesse apagando um incêndio. Você não pode ficar assim. As pessoas vão ver. E que pessoas? Ele finalmente reagiu, tentando afastar a mão da irmã. Não tem ninguém aqui. Ela viu. Clarissa finalmente olhou para Elisa. E aquele olhar carregava tanto desprezo que a moça deu um passo para trás instintivamente. Ela e essa criança viram. Quem mais você deixou ver, Daniel? Quem mais sabe? Ninguém sabe de nada. Daniel puxou a luva de volta com movimentos bruscos. Foi um acidente. Acidentes assim não podem acontecer. Clarissa se virou para Elisa. Você... Qual é seu nome? Elisa, senhora. Elisa Freitas. Elisa. Clarissa repetiu o nome como se estivesse provando algo amargo. Você foi contratada para limpar escritórios, não para trazer crianças para o ambiente de trabalho. Isso é contra todas as normas da empresa. Eu sei, senhora, mas eu não tinha com quem. Não me interessa. Clarissa levantou a mão, cortando a explicação. Pegue seu filho e saia, imediatamente. Elisa sentiu as pernas fraquejarem. Por favor, senhora Clarissa. Eu preciso desse emprego. Meu filho... Seu filho não é problema meu. É problema seu por tê-lo trazido aqui. Clarissa abriu a bolsa e tirou algumas notas. R$50. Jogou no chão aos pés de Elisa. Pegue isso e vá embora. Considere-se demitida. As lágrimas queimaram nos olhos de Elisa, mas ela não deixou cair. Não na frente daquela mulher. Ela pegou Davi no colo, que agora chorava de novo, assustado com as vozes altas. Daniel... Elisa olhou para ele uma última vez, procurando alguma reação. Mas ele estava virado para a janela, os ombros tensos, as mãos dentro das luvas fechadas em punhos. Ele não vai te ajudar. Clarissa sorriu, mas não havia alegria naquilo. Meu irmão sabe qual é o lugar de cada um. Agora saia antes que eu chame a segurança. Elisa saiu correndo, Davi chorando em seus braços, as lágrimas finalmente caindo livres pelo seu rosto. Ela nem pegou o dinheiro do chão. Quando a porta se fechou, o silêncio voltou ao escritório como uma névoa sufocante. Você não precisava fazer isso, Daniel disse, ainda de costas. Precisava sim. Clarissa guardou o lenço de volta na bolsa com movimentos calmos. Aquela mulher expôs você. Ela viu suas mãos, Daniel. Ela vai contar para todo mundo. Ela é só uma funcionária. Quem vai acreditar nela? Todo mundo. Clarissa foi até ele e segurou seus ombros, virando-o para encará-la. As pessoas adoram um escândalo. Adoram falar sobre os defeitos dos outros. Você acha que eu protegi você todos esses anos para deixar uma estranha destruir tudo? Daniel olhou para o rosto da irmã. Ela estava dizendo aquilo com tanta convicção, com tanto cuidado aparente, que por um momento ele quase acreditou. Quase. Ele não teve medo, Daniel sussurrou. O quê? O bebê. Ele tocou minha mão e não teve medo. Clarissa deu um passo para trás, como se tivesse levado um tapa. Era um bebê, Daniel. Bebês não entendem nada. Eles não sabem quando algo é desagradável. Ele completou amargo. É essa a palavra que você estava procurando? Diferente. Eu ia dizer diferente. Mas os olhos dela diziam outra coisa. Você está cansado. Foi um dia longo.
Vou pedir para alguém te levar para casa. Eu posso dirigir. Não, você está abalado. Clarissa já estava discando no celular. Vou mandar o motorista e amanhã conversamos sobre reforçar a segurança. Não podemos deixar que esse tipo de coisa aconteça de novo. Daniel não respondeu. Ele olhou para a luva na mão direita. Por baixo do couro ele ainda sentia. Sentia o toque macio da mão do bebê. Sentia o calor. Sentia algo que não sentia há 10 anos. Esperança. Mas quando olhou para Clarissa, viu o oposto disso. Viu controle. Viu medo. 2 horas depois, já em casa, Daniel estava deitado na cama gigante de seu quarto vazio. A mansão no Morumbi era silenciosa demais. Sempre foi. Paredes altas, quartos vazios, corredores onde seus passos causavam tanto barulho que ele preferia andar descalço. Ele tirou as luvas e colocou sobre a mesinha de cabeceira. As cicatrizes brilhavam sob a luz fraca do abajur. Feias, deformadas. Era isso que Clarissa dizia. Era isso que ele acreditava. Mas o bebê não tinha achado. Daniel fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, dormiu sem pesadelos. Enquanto isso, do outro lado da cidade, em uma casa simples de um cômodo em Paraisópolis, Elisa embalava Davi no colo. A chuva pingava pelo teto em 3 lugares diferentes. Ela tinha colocado baldes para aparar a água. Vai ficar tudo bem, meu amor. Ela sussurrava, mesmo sabendo que era mentira. A mamãe vai dar um jeito. Mas como? Sem emprego, sem dinheiro, sem esperança. O despejo viria em 2 semanas. Davi finalmente dormiu, a respiração suave contra o peito dela. Elisa olhou pela janela quebrada para as luzes distantes dos prédios. Lá estava Daniel. Lá estava o homem que ela tinha visto tremer quando o filho dela o tocou. Um homem quebrado, escondido atrás de luvas e paredes. E ela também estava quebrada. Mas, diferente dele, ela não tinha o luxo de se esconder. Daniel acordou às 5h30 da manhã, como sempre. O relógio digital na mesinha de cabeceira piscava em vermelho. Ele ficou deitado por alguns minutos, olhando para o teto branco do quarto, tentando lembrar o que tinha sonhado. Mas não havia pesadelos dessa vez. Nada de fogo, nada de gritos, só silêncio. Então ele olhou para as luvas na mesinha e tudo voltou. O bebê, as mãos pequenas tocando as dele, o sorriso, o calor. Ele se sentou na cama e pegou as luvas, mas não as vestiu imediatamente. Ficou olhando para suas próprias mãos sob a luz fraca da manhã. As cicatrizes formavam padrões irregulares, como um mapa de dor que ele conhecia de cor. Cada marca contava uma história. O incêndio, a dor, os gritos de Clarissa pedindo ajuda. Seus pais presos no quarto, 10 anos carregando isso sozinho, 10 anos acreditando que era um monstro. Ele vestiu as luvas com raiva e foi para o banheiro. A mansão estava silenciosa. Sempre estava. 16 quartos, 8 banheiros, uma piscina que ele nunca usava, um jardim que mais parecia um cemitério de plantas. Tudo vazio, tudo frio. Quando desceu para a cozinha, Clarissa já estava lá, tomando café e lendo algo no tablet. Bom dia! Ela nem levantou os olhos. Dormiu bem? Mais ou menos. Daniel pegou uma xícara de café que a empregada já tinha deixado pronta. Você chegou cedo. Eu não fui para casa. Dormi no quarto de hóspedes. Ela olhou para ele. Precisava ter certeza de que você estava bem. Eu estou bem. Não está. Clarissa desligou o tablet. Você ficou exposto ontem. E aquilo foi perigoso. Ninguém mais viu Clarissa. Mas ela viu, a faxineira, e agora ela sabe. Clarissa se levantou e foi até ele. Daniel, você precisa entender, as pessoas não são como você. Elas julgam, elas falam, elas machucam. Ela não parecia desse tipo. Todas parecem até mostrarem quem realmente são. Clarissa segurou o rosto do irmão com as 2 mãos. Eu te protegi todos esses anos. Não vou deixar uma estranha destruir você agora. Daniel se afastou. Ela não vai destruir nada. Ela nem tem mais emprego. E você acha que isso vai fazer ela ficar quieta? Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas.
Clarissa cruzou os braços. Ela pode te processar, pode ir para a imprensa, pode inventar que você fez algo com ela ou com o bebê. Isso é ridículo. É o mundo real. Clarissa voltou para sua xícara de café. Mas não se preocupe, eu já conversei com nossos advogados. Se ela tentar alguma coisa, nós estamos preparados. Daniel não respondeu. Ele tomou o café em silêncio e foi para o escritório. Mas durante todo o dia, ele não conseguiu parar de pensar no bebê. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Elisa acordou com Davi chorando de fome. 5:30 da manhã. Ela nem tinha dormido direito. O colchão fino no chão estava encharcado em uma das pontas por causa da goteira. Ela tinha passado a noite acordada, mudando Davi de posição para ele não ficar molhado. Calma, meu amor. A mamãe já vai fazer mamadeira. Mas quando abriu a geladeira, só havia metade de uma lata de leite em pó, suficiente para mais 2 mamadeiras. Depois disso, nada. Elisa sentiu o desespero apertar o peito. Sem emprego, sem dinheiro, sem comida, o aluguel atrasado, o despejo chegando. Ela fez a mamadeira com água morna e deu para Davi. Enquanto ele mamava, ela olhou ao redor da casa. Era tudo que ela tinha. Um cômodo pequeno com uma pia, um fogão velho, o colchão no chão, 3 baldes para aparar a chuva e uma janela com o vidro trincado. Mas era deles, era lar, e ela estava prestes a perder. Eu não vou desistir, ela sussurrou para Davi. A mamãe vai dar um jeito. Às 8 horas, ela estava na fila do ônibus para a Faria Lima. Não ia trabalhar, não tinha mais trabalho, mas ia devolver o crachá, ia pedir desculpas, porque Elisa não era o tipo de pessoa que sumia sem dar satisfação. O trajeto durou 2 horas, 2 ônibus lotados, Davi no colo, sendo empurrada de um lado para o outro. Quando finalmente chegou ao prédio da Lombardi Construtora, suas pernas doíam e Davi estava irritado. Posso falar com o setor de recursos humanos? Ela perguntou ao segurança na recepção. Nome, Elisa Freitas. Eu trabalhava na limpeza. O segurança consultou algo no computador e ficou sério. A senhora foi instruída a não voltar a este prédio. Eu só vim devolver o crachá e... A senhora precisa sair agora. Ordens da diretoria. Elisa sentiu as bochechas queimarem. Mas eu só quero... Se não sair, vou ter que chamar a segurança. Algum problema aqui? Clarissa havia descido até o saguão. O segurança se endireitou. A moça insiste em ficar, senhora Clarissa. Clarissa atravessou o saguão com aquele andar perfeito, o salto alto batendo no chão. Ela parou na frente de Elisa e olhou de cima, como se estivesse analisando. Você não aprendeu ontem? Clarissa perguntou, a voz baixa mas venenosa. Ou preciso ser mais clara? Eu só vim devolver o crachá. Elisa estendeu a mão com o crachá, mas estava tremendo. E pedir desculpas por ontem. Suas desculpas não interessam. Clarissa nem pegou o crachá. Pessoas como você sempre arranjam desculpas, sempre têm uma história triste, sempre acham que o mundo deve algo a vocês. Eu não acho que o mundo me deve nada. A voz de Elisa saiu mais alta do que ela queria. Algumas pessoas no saguão pararam para olhar. Eu só queria trabalhar, sustentar meu filho. Isso é errado? Errado é trazer uma criança para um ambiente corporativo. Errado é expor meu irmão. Clarissa deu um passo mais perto. E se você acha que vai conseguir alguma coisa vindo aqui fazer escândalo, está muito enganada. Eu não quero nada de você. Todas querem. Clarissa sorriu, mas era um sorriso gelado. Dinheiro, fama, uma chance de processar um milionário. Mas não comigo. Eu conheço o tipo. Elisa ia responder quando ouviu. Clarissa! A voz de Daniel veio de cima. Ele estava descendo a escada principal, os olhos fixos na irmã. O saguão inteiro silenciou. Clarissa se virou. Daniel, volte para seu escritório. Eu estou resolvendo isso. Eu posso ver. Daniel chegou até elas. Ele não olhou para Clarissa. Olhou para Elisa. E havia algo diferente em seus olhos. O menino, ele está bem?
Elisa piscou, surpresa. Ele está bem. Ótimo. Daniel se virou para o segurança. Ela pode subir. O saguão inteiro pareceu prender a respiração. Clarissa deu um passo à frente. Daniel, não. Eu quero conversar com ela, em particular. Daniel finalmente olhou para a irmã. Você não precisa estar presente. Clarissa não se mexeu. Ela ficou ali, parada como uma estátua, cheia de raiva contida. Ao redor deles, funcionários fingiam não estar prestando atenção, mas todos os olhares estavam fixos naquele confronto silencioso entre os irmãos. Daniel, Clarissa disse devagar, pronunciando cada sílaba como um aviso. Podemos conversar no seu escritório? Em particular? Não precisa. Eu já decidi. Daniel não desviou o olhar. Elisa, por favor, venha comigo. Elisa abraçou Davi mais forte contra o peito. O bebê estava quieto agora, olhando curioso para Daniel com aqueles olhos grandes e castanhos. Ela não sabia o que fazer. Não sabia se deveria confiar naquele homem que ontem tinha ficado paralisado com um simples toque. Eu não vou demorar, Daniel disse mais gentil dessa vez. Só quero conversar. Você não vai perder nada com isso. Clarissa deu um passo à frente. Ela pode estar gravando essa conversa, pode estar preparando um processo. Daniel, você não pode ser tão ingênuo. Ingênuo é achar que todo mundo tem segundas intenções. Daniel finalmente olhou para a irmã. Deixe eu resolver isso do meu jeito. E se o seu jeito estiver errado, então eu vou lidar com as consequências. Ele se virou e começou a subir a escada. Vem, Elisa. Elisa olhou para Clarissa uma última vez. A mulher a encarava com um ódio tão puro que ela sentiu um arrepio. Mas ela seguiu Daniel mesmo assim. O escritório do 30º andar estava exatamente como ela lembrava. Vidro, aço, aquela vista da cidade que parecia irreal. Daniel fechou a porta e foi até a janela, ficando de costas. Pode sentar. Elisa se sentou na beirada do sofá de couro, Davi no colo. O silêncio era pesado. Ela esperou. Não ia ser a primeira a falar. Eu demiti você ontem, Daniel disse ainda de costas. Eu sei, não foi justo. Elisa não esperava isso. O senhor está me pedindo desculpas? Estou. Daniel finalmente se virou. Você não tinha culpa do que aconteceu. Você só estava trabalhando. Eu trouxe meu filho para o escritório. Isso foi errado. Foi necessário. Daniel sentou na cadeira em frente a ela. Você é mãe solo? Sou. O pai? Não existe pai. Só eu e Davi. Daniel olhou para o bebê. Davi estava brincando com os próprios pés, alheio à tensão no ar. Ele parece saudável. Ele está bem alimentado. Por enquanto. Elisa não quis dizer isso, mas saiu. A verdade sempre saía quando ela estava cansada demais para mentir. O que você quer dizer com por enquanto? Nada, esquece. Elisa. Daniel se inclinou para a frente. Você está precisando de alguma coisa? Ela não respondeu. Só abraçou Davi mais forte. Quanto tempo você tem até ser despejada? Como o senhor sabe disso? Eu não sabia. Acabei de descobrir pela sua expressão. Daniel se levantou e foi até a mesa. Pegou um talão de cheques. Quanto você precisa? Eu não vim aqui pedir dinheiro. Eu sei, mas eu estou oferecendo mesmo assim. Ele começou a escrever. Quanto? Senhor Daniel, por favor. Quanto? Elisa fechou os olhos. O orgulho dizia para levantar e sair dali. Mas Davi estava no colo dela. Davi, que tinha fome. Davi, que merecia um teto. 1.200, ela sussurrou. 2 meses de aluguel. Daniel escreveu. 5.000. Isso aqui cobre o aluguel e a comida por uns meses. Ele estendeu o cheque. E eu quero te recontratar. Elisa olhou para o papel como se fosse uma armadilha. Por quê? Porque você foi demitida injustamente. Não, porque você está fazendo isso. O que você quer de mim? Daniel guardou o talão e voltou para a cadeira. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, a voz saiu baixa. Ontem, quando seu filho tocou minha mão, ele parou, respirou fundo.
Ninguém toca em mim há 10 anos, Elisa. Ninguém. E quando ele tocou, quando ele não teve medo, quando ele sorriu... Daniel olhou para as próprias mãos dentro das luvas. Eu senti algo que não sentia há muito tempo. O quê? Esperança. Elisa sentiu algo apertar no peito. Aquele homem poderoso, cercado de luxo e dinheiro, falando de esperança como se fosse um tesouro raro. O que aconteceu com suas mãos? Ela perguntou devagar. Um incêndio há 10 anos. Eu salvei minha irmã, mas... Ele apertou os punhos. Não consegui salvar meus pais. Sinto muito. Não precisa sentir. Não foi culpa sua. Daniel se levantou e foi até a janela de novo. Desde aquele dia eu uso luvas. Sempre. Porque as pessoas podem ser cruéis, Elisa completou. Exatamente. Ele olhou para ela pelo reflexo do vidro. Mas seu filho não foi. Ele foi gentil. Foi puro. E eu preciso entender por quê. Crianças e anjos não veem cicatrizes, Sr. Daniel. Elisa se levantou, ainda segurando Davi. Eles veem a alma. Daniel ficou em silêncio. Eu aceito seu dinheiro, Elisa disse. Não por mim, por ele. Mas eu não aceito esmola. Eu quero trabalhar. Você vai trabalhar, mas com uma condição. Qual? Traga o bebê todos os dias. Elisa piscou. O quê? Você ouviu. Daniel se virou para encará-la. Traga Davi todos os dias. Deixe ele ficar aqui no escritório enquanto você trabalha. Mas por quê? Porque eu preciso entender. Preciso aprender o que ele vê que eu não vejo. Daniel deu um passo mais perto. Você pode fazer isso? Elisa olhou para o filho. Davi estava olhando para Daniel com aquele sorriso banguela, os bracinhos esticados querendo ir com ele. Eu posso. Ótimo. Daniel pegou o cheque da mesa e estendeu novamente. Dessa vez, Elisa aceitou. Você começa amanhã, mesma hora. Obrigada, Sr. Daniel. Só Daniel. Ele quase sorriu. Elisa estava quase na porta quando se virou. Daniel. Sim, seus pais teriam muito orgulho de você. Quando Elisa saiu, Daniel ficou sozinho no escritório. Ele tirou as luvas. Olhou para as mãos sob a luz da tarde entrando pela janela. Feias, deformadas, monstruosas. Mas Davi tinha tocado. Davi tinha sorrido. E talvez, só talvez, houvesse esperança nisso. Do lado de fora do escritório, escondida atrás de uma coluna, Clarissa ouvia tudo. E o que ela sentia não era alegria pela felicidade do irmão. Era medo. Medo de perder o controle, medo de perder Daniel, medo de que aquela mulher e aquele bebê pudessem dar a ele algo que ela nunca conseguiu. Liberdade. 3 semanas se passaram. 3 semanas que mudaram tudo e nada ao mesmo tempo. Todos os dias, às 6 da tarde, Elisa chegava com Davi nos braços. O bebê sempre sorria quando via o prédio espelhado, como se soubesse que ali era um lugar especial. Ela trabalhava nas salas do 25º ao 30º andar, e Daniel tinha dado permissão para que Davi ficasse em seu escritório. Ele não incomoda, Daniel tinha dito. Na verdade, ele ajuda. E era verdade. Com Davi ali, brincando com blocos de montar no tapete do escritório, Daniel descobriu algo surpreendente. Ele conseguia pensar melhor, trabalhar melhor. As reuniões por vídeo ficavam mais leves quando o bebê aparecia engatinhando no fundo. Os clientes riam, comentavam, humanizavam. E Daniel, aos poucos, ia tirando as luvas. Nunca na frente de outras pessoas, só quando estava sozinho com Davi. O bebê havia se tornado um tipo de termômetro emocional. Se Daniel conseguia tirar as luvas perto dele, era um bom dia. Se não conseguia, era um dia ruim. Mas os dias bons estavam aumentando. Olha isso, Davi! Daniel mostrava planilhas para o bebê, que obviamente não entendia nada, mas sorria mesmo assim. Esse é o projeto novo. 20 andares. Vai ficar pronto em 2 anos. Davi batia palmas e ria. Você gostou? Ótimo. Você é meu consultor oficial. Era ridículo.
Era estranho. Era a coisa mais saudável que Daniel tinha feito em 10 anos, mas não durou. Clarissa observava tudo com um sorriso gelado. Ela não podia demitir Elisa. Daniel tinha deixado claro que a moça era funcionária permanente agora, mas havia outras formas de lidar com o problema. Daniel, ela entrou no escritório dele sem bater, como sempre fazia. Davi estava no colo dele brincando com um ursinho de pelúcia. Precisamos conversar. Daniel nem levantou os olhos dos papéis. Se for sobre a Elisa de novo, não quero ouvir. Não é sobre ela. É sobre você. Clarissa sentou na cadeira em frente à mesa. As pessoas estão comentando. Agora ele olhou. Comentando o quê? Sobre você e a faxineira. Sobre o bebê no escritório. Os boatos estão começando. Que tipo de boatos? Os piores tipos. Clarissa cruzou as pernas, o sapato caro balançando devagar. Que você está tendo um caso com ela. Que o bebê pode ser seu. Que você está ficando mole por causa de uma mulher. Daniel soltou uma risada seca. Isso é ridículo. É, mas você conhece o mundo corporativo. Ridículo ou não, boatos destroem reputações. Clarissa se inclinou para a frente. E a empresa precisa de você forte, Daniel. Não fraco. Eu não estou fraco. Não? Ela apontou para Davi no colo dele. Você está fazendo de babá durante reuniões. Está tirando suas luvas. Está se expondo. Eu estou melhorando. Ou está se iludindo? Clarissa levantou. Daniel, eu te amo. Você sabe disso. E é por isso que estou te alertando. Essa mulher, ela não é como nós. Aonde você quer chegar? Será que ela não vê você como uma oportunidade? Pensa bem. De repente, ela consegue acesso ao dono da empresa. De repente, ela tem dinheiro. De repente, ela está sempre perto de você. Clarissa deixou as palavras paradas no ar. Isso não é suspeito para você? Daniel sentiu algo desconfortável se mexer no peito. Elisa não é assim. Você tem certeza? Você a conhece há 3 semanas, Daniel. 3 semanas. Eu te conheço há 38 anos. O que você está insinuando? Nada. Só estou te pedindo para abrir os olhos. Clarissa foi até a porta. E se proteger. Por favor. Quando ela saiu, Daniel ficou olhando para Davi. O bebê ainda sorria, alheio às dúvidas sendo plantadas naquele escritório. Será que Clarissa estava certa? Será que ele estava sendo usado? Ele odiava duvidar. Odiava que aquelas palavras tivessem encontrado terreno fértil na sua mente. Mas traumas não saem fácil, e traumas de confiança são os piores. 2 dias depois, aconteceu. Daniel estava em uma reunião fora da empresa quando percebeu seu relógio de ouro, um Rolex que pertencera ao pai, tinha sumido. Senhor Daniel, a secretária bateu na porta do escritório quando ele voltou. Tem alguém esperando para falar com o senhor. Quem? Dona Clarissa, e ela disse que é urgente. Daniel entrou no escritório e encontrou a irmã sentada no sofá. E ao lado dela, sobre a mesa de centro, estava uma bolsa feminina surrada, a bolsa de Elisa. O que é isso? Ele perguntou. Sente. Clarissa estava séria, séria demais. Você precisa ver uma coisa. Clarissa, senta, Daniel. Ele sentou. Clarissa abriu a bolsa devagar, como se estivesse abrindo uma caixa de segredos, e de dentro dela tirou o relógio de ouro. O mundo de Daniel parou. Onde você achou isso? Na bolsa dela. Eu vim fazer uma inspeção de rotina nos armários dos funcionários e encontrei. Clarissa segurava o relógio nas mãos. Daniel, eu sinto muito. Não. Ele balançou a cabeça. Não, ela não faria isso. As provas estão aqui. Você colocou isso aí. A voz de Daniel saiu alta. Você está armando para ela. Por que eu faria isso? Clarissa levantou. Daniel, eu te avisei, te disse para tomar cuidado, mas você não quis escutar. Eu não acredito em você. Então pergunta para ela. Clarissa foi até a porta e abriu. Elisa estava ali, com Davi no colo, pálida. Entra. Elisa entrou devagar. Ela olhou para a bolsa, para o relógio, para Daniel. Eu não peguei isso.
Ela disse imediatamente. Eu juro, Daniel, eu não roubei nada. Então como o relógio estava na sua bolsa? Clarissa perguntou a voz gelada. Eu não sei, alguém colocou. Claro, sempre tem uma desculpa. Clarissa cruzou os braços. Daniel, você vai acreditar nela ou nas provas? Daniel olhou para Elisa. Ela estava chorando agora, segurando Davi como se ele fosse um escudo. Daniel, por favor, você me conhece. Eu não faria isso. E era verdade. Ele conhecia. 3 semanas de conversas. 3 semanas de risos de Davi. 3 semanas de esperança. Mas 10 anos de trauma pesavam mais. Sai, ele disse, a voz saindo fria, gelada. Daniel, sai! Ele gritou e Davi começou a chorar. Pega suas coisas e sai! Elisa deu um passo para trás. Você está cometendo um erro. O erro foi confiar em você. Ela saiu correndo, Davi chorando em seus braços. Daniel ouviu os passos dela no corredor. Ouviu o elevador abrindo. Ouviu sua vida voltando a ser o que era antes. Vazia. Ele pegou o relógio da mesa e o colocou no pulso. O metal estava frio, como tudo na vida dele. Clarissa colocou a mão no ombro dele. Você fez a coisa certa. Mas pela primeira vez, Daniel não tinha certeza disso. Ele foi até a janela e viu lá embaixo, 30 andares abaixo, uma figura pequena com um bebê nos braços caminhando sob a chuva que começava a cair. E algo dentro dele gritou que tinha acabado de cometer o maior erro da vida. Mas era tarde demais. As luvas estavam de volta. E com elas, a escuridão. Elisa não lembra como chegou em casa naquele dia. 1 hora ela estava correndo sob a chuva, Davi chorando no colo. A próxima estava sentada no chão de casa, encharcada, tremendo, não de frio, de tristeza. Calma, meu amor, está tudo bem. Ela mentia para Davi, embalando ele de um lado para o outro. Mas nada estava bem. O cheque de 5.000 já tinha acabado, aluguel pago, comida comprada. Algumas roupas para Davi, remédio para a febre que ele teve na semana passada. Sobrou R$400, talvez 500. Não suficiente para 1 mês. Não suficiente para nada. E agora sem emprego de novo. Mas pior que isso era a dor. A dor de ter sido acusada de algo que não fez. A dor de ver Daniel olhando para ela como se fosse nada. Como se todas aquelas semanas não tivessem significado nada. Eu pensei que ele era diferente. Ela sussurrou para Davi. O bebê tinha parado de chorar. E agora só olhava para ela com aqueles olhos grandes e tristes. Eu pensei que a gente importava. Mas ela tinha se enganado. Rico era rico. Pobre era pobre. E entre eles havia um abismo que nenhuma bondade podia atravessar. Na manhã seguinte, Elisa acordou com batidas na porta. Eram 6 horas. Ainda estava escuro lá fora. Quem é? Ela perguntou assustada. Dona Elisa Freitas? Uma voz masculina, formal. Sou oficial de justiça. Tenho um documento para a senhora. O coração dela despencou. Ela abriu a porta com Davi no colo. O homem estendeu um envelope lacrado. O que é isso? Notificação de despejo. A senhora tem 72 horas para desocupar o imóvel. Mas eu paguei 2 meses. O proprietário alega atraso anterior e danos à propriedade. O homem apontou para o teto, as goteiras. 72 horas, senhora. Sinto muito. Ele foi embora antes que ela pudesse responder. Elisa fechou a porta e encostou nela, deslizando até o chão. 72 horas. 3 dias. Depois disso, rua. O que eu vou fazer, Davi? Ela beijou a testa do filho. O que a mamãe vai fazer? Os 3 dias passaram. Elisa tentou de tudo. Procurou quartos para alugar. Todos queriam 3 meses adiantados. Procurou ajuda da família. Ninguém atendeu o telefone. No 3º dia, às 10 da manhã, 2 homens apareceram com uma caminhonete. Desculpa, moça, um deles disse, sem olhar nos olhos dela. Só estamos fazendo o nosso trabalho. Eles carregaram o colchão, o fogão, as 3 caixas com as roupas de Davi. Tudo foi para a caminhonete, tudo foi embora.
e Elisa ficou na rua, sentada na calçada com Davi no colo e uma mochila nas costas. "Onde a gente vai, mamãe?" Davi perguntou. Ele estava começando a falar algumas palavras. Mamãe era a favorita. A gente vai encontrar um lugar." Ela tentou sorrir, mas as lágrimas não deixavam. Vai ficar tudo bem. Mas não ficou. Eles passaram a primeira noite embaixo de uma marquise de loja fechada. Fazia frio. Davi tremeu a noite inteira, mesmo enrolado em 2 cobertores velhos. Elisa não dormiu. Ficou acordada, abraçando o filho, protegendo ele do vento e dos olhares curiosos de quem passava. Na segunda noite, conseguiram um lugar em um abrigo temporário. 15 metros quadrados divididos com outras famílias. Barulho, choro de bebês, cheiro de comida requentada e desinfetante barato. Mas pelo menos tinha teto. Até que na terceira noite, Davi começou a tossir. No começo era só uma tosse seca. Irritante, mas nada grave. Mas no dia seguinte, ele estava com febre. 38 graus. Depois 39. Depois 40. "Meu filho está queimando!" Elisa correu até a recepção do abrigo. "Ele precisa de um médico. Tem um posto de saúde a 3 quarteirões daqui." A mulher atrás do balcão disse sem levantar os olhos. "Leva ele lá." Elisa correu. Correu com Davi nos braços, o menino ardendo em febre, chorando fraco. Quando chegou no posto de saúde, a fila tinha 30 pessoas. "Por favor," ela implorou para a atendente. "Meu filho está com febre muito alta. Ele precisa ser atendido agora." "Todo mundo aqui precisa, moça. Pega a senha e espera." Elisa esperou. 3 horas. 3 horas segurando Davi, que a cada minuto ficava mais fraco, mais quente, mais assustadoramente quieto. Quando finalmente foram chamados, o médico era jovem, cansado, com olheiras fundas. "Quanto tempo de febre?" 2 dias. "Está comendo?" "Não." "Tomando líquido?" "Pouco." O médico examinou Davi com movimentos rápidos e mecânicos. Ouviu o pulmão, olhou a garganta, pegou a temperatura, 41. "É uma infecção respiratória grave. Ele precisa de antibiótico." O médico escreveu algo. "Mas aqui não tem. Você vai ter que levar ele para o hospital público." "Qual?" "O mais próximo é o hospital da Zona Sul, mas está lotado. Você vai ter que esperar." Elisa pegou Davi e saiu correndo de novo. O hospital público estava cheio. Corredor com macas. Pessoas sentadas no chão, crianças chorando, enfermeiras correndo de um lado para o outro com expressões exaustas. "Senha," uma recepcionista disse. "Meu filho está com 41 de febre. Ele não pode esperar." "Todo mundo aqui tem urgência, senhora." "Senha." Elisa pegou a senha, número 232. O painel marcava 86. Ela se sentou no corredor, Davi dormindo no colo, e chorou. Chorou porque estava cansada. Chorou porque estava sem esperança. Chorou porque pela primeira vez na vida ela não sabia o que fazer. "Deus," ela sussurrou, a cabeça encostada na parede suja. "Se você existe, por favor, salva meu filho. Ele não tem culpa de nada. Salva ele." E então, como se o universo tivesse escutado, seu celular tocou. Era um número desconhecido. "Alô? Senhora Elisa Freitas?" Uma voz feminina, profissional. "Aqui é do Hospital Albert Einstein. Recebemos uma solicitação urgente do Sr. Daniel Lombardi, da Lombardi Construtora, sobre seu filho Davi." Elisa sentou reta. "O quê? Há quanto tempo o menino está com febre?" 2 dias. "Mas, como vocês sabem, o Sr. Lombardi nos contatou e autorizou o atendimento completo. Uma ambulância está a caminho do hospital público onde a senhora se encontra. Fique onde está." A ligação caiu. 10 minutos depois, paramédicos entraram correndo no corredor lotado do hospital público. "Davi Freitas? Aqui!" Elisa levantou. "É ele!" Eles pegaram Davi com cuidado, colocaram em uma maca pequena, checaram os sinais vitais. "Precisamos ir. Agora! Eu vou com ele."
Pode vir, senhora, tudo já está autorizado. Na ambulância, enquanto Davi recebia oxigênio, Elisa olhou pela janela. Eles não estavam ficando no hospital público lotado. Estavam indo para a Zona Sul, para o bairro dos ricos, para o Hospital Albert Einstein. Alguns dias antes, depois que Elisa se foi, o escritório de Daniel se tornou um túmulo. Não havia mais o riso de Davi vibrando pelas paredes de vidro. Não havia mais o som de blocos de montar caindo no chão. Não havia mais vida, só números, planilhas, reuniões vazias. Daniel tentou voltar à rotina, trabalhar até tarde, dormir pouco, acordar cedo, o mesmo ciclo que tinha mantido ele funcionando por 10 anos, mas algo tinha mudado. Ele não conseguia se concentrar, não conseguia se importar. 3 dias se passaram, 3 dias de silêncio. Clarissa estava satisfeita. Ela voltou a ser a única pessoa próxima de Daniel. Voltou a controlar. Voltou a ter o irmão só para ela. Você fez a coisa certa, ela dizia sempre que passava pelo escritório dele. Agora pode voltar a focar no que realmente importa. Mas Daniel não se sentia bem. Ele se sentia vazio. Na noite do 3º dia, ele estava arrumando a mesa quando derrubou algo. Uma caixa de papelão debaixo do sofá. A caixa com os brinquedos de Davi. Ele tinha esquecido que estava ali. Daniel se ajoelhou e abriu a caixa. Blocos de montar, um ursinho de pelúcia, um carrinho vermelho. E no fundo, algo que ele não lembrava de ter visto antes. Um brinquedo com uma câmera acoplada. Ele pegou o brinquedo, curioso. Era um daqueles monitores de bebê modernos, com câmera embutida. Provavelmente Elisa usava para vigiar Davi quando tinha que sair do escritório. Daniel ligou o aparelho. A bateria ainda tinha carga. E quando acessou o histórico de gravações, viu que tinha várias filmagens salvas. Ele clicou na mais recente. A data era do dia do suposto roubo. A imagem tremeu e então ficou clara. Era o escritório. Vazio. A câmera estava posicionada no chão, perto da mesa de centro, provavelmente onde Davi estava brincando. Daniel viu a si mesmo saindo do escritório, viu a porta se fechando, e então viu a porta se abrindo de novo. Clarissa entrou. O coração de Daniel parou. Ela olhou ao redor, checando se estava sozinha. Depois foi até a mesa dele com passos rápidos e decididos. Abriu a gaveta. Pegou o relógio de ouro e então, calmamente, atravessou o escritório até onde estava a bolsa de Elisa pendurada na cadeira. Ela abriu a bolsa, colocou o relógio dentro, fechou e saiu. Daniel assistiu à gravação 3 vezes, 4, 5. Cada vez, a raiva crescia dentro dele como uma onda gigante prestes a quebrar. Clarissa tinha armado. Tinha destruído Elisa de propósito. Tinha mentido para ele, tinha manipulado tudo, e ele tinha acreditado. Não, ele sussurrou, a voz quebrada. Não, não, não. Ele jogou o brinquedo contra a parede com tanta força que o plástico rachou. Mas a raiva não passou. Nada passava. Ele tinha acusado Elisa, tinha gritado com ela, tinha expulsado ela e o filho da vida dele, e ela era inocente. Daniel sentou no chão, a cabeça entre as mãos, e pela primeira vez em 10 anos, ele chorou. Chorou de raiva. Chorou de culpa. Chorou porque tinha sido um covarde. Elisa, ele sussurrou, me desculpa. Mas desculpas não consertavam nada. Ele precisava encontrar ela. Precisava fazer as coisas certas. Ele pegou o telefone e ligou para o Departamento de Recursos Humanos. Preciso do endereço e telefone de Elisa Freitas. Urgente. Senhor, são 11 da noite. Eu sei que horas são. Preciso dessas informações agora. 10 minutos depois, ele tinha o endereço. Paraisópolis. O telefone estava desligado ou fora de área. Daniel não pensou 2 vezes. Pegou as chaves do carro e saiu dirigindo pela madrugada chuvosa de São Paulo. Quando chegou no endereço, encontrou a casa vazia, a porta arrombada. Vizinhos disseram que ela tinha sido despejada 3 dias atrás.
Para onde ela foi? Daniel perguntou desesperado. Não sei, moço. Ela saiu com um menino e não voltou mais. Daniel voltou para o carro, as mãos tremendo. Onde ela estaria? Na rua? Em algum abrigo? E Davi? O bebê estava bem? Ele dirigiu sem rumo por 1 hora, checando abrigos públicos, postos de saúde, qualquer lugar onde Elisa pudesse estar. Nada. Até que seu celular tocou. Era a secretária. Senhor Daniel? Desculpa ligar tão tarde, mas acabou de chegar uma ligação estranha no plantão da empresa. Do Hospital Municipal da Zona Sul. Algo sobre uma criança chamada Davi Freitas. A pessoa que ligou diz que a mãe colocou o contato da Lombardi Construtora como emergência no cadastro antigo dela de funcionária. O coração de Daniel parou. Passa para mim, agora. Alô? Senhor da Lombardi Construtora? Uma voz cansada de enfermeira. A gente tem uma criança aqui, Davi Freitas, 1 ano de idade, com quadro grave de pneumonia. A mãe estava com a carteirinha antiga da empresa dela e pediu para ligar aqui como contato de emergência. O senhor conhece Elisa Freitas? Conheço. Como ele está? Onde estão? Hospital Municipal da Zona Sul. A criança está crítica, senhor. Febre muito alta, dificuldade respiratória, precisaria de internação e medicação cara, mas aqui não tem vaga e a mãe não tem dinheiro para transferência particular. Eu vou transferir ele agora. Eu estou mandando uma ambulância do Albert Einstein buscar ele agora. Daniel já estava discando outro número no celular. Não deixem ela sair daí. Daniel ligou direto para um dos administradores do hospital Albert Einstein, que ele conhecia pessoalmente de eventos beneficentes. Roberto, sou Daniel Lombardi. Preciso de um favor urgente. Tem uma criança no Hospital Municipal da Zona Sul, Davi Freitas, 1 ano, pneumonia grave. Preciso que vocês mandem uma ambulância agora e transfiram ele para o melhor quarto disponível. Eu assumo todos os custos. Daniel, são quase 00:30. Eu sei, mas é urgente. Essa criança não pode esperar. Está bem, vou providenciar agora. Daniel desligou e saiu em disparada para o hospital. A distância parecia interminável. Ele ultrapassou sinais, buzinou, não se importou com nada. Só conseguia pensar em Davi, em Elisa, em tudo que tinha feito de errado. Quando chegou no Einstein, ele deixou o carro mal estacionado e entrou correndo. A recepção era impecável, limpa, silenciosa. Tudo diferente do caos que Elisa devia ter enfrentado. Davi Freitas, ele perguntou para a recepcionista. Onde ele está? Pronto-socorro infantil, 3º andar. Daniel subiu correndo pelas escadas. Não esperou o elevador. E quando chegou no 3º andar, viu Elisa. Ela estava sentada no corredor, a cabeça encostada na parede, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em dias. Elisa. Ela levantou a cabeça. Quando viu Daniel, o primeiro instinto foi se afastar, se proteger. Vai embora, ela disse, a voz rouca. Elisa, Você me acusou de ser ladra, você me expulsou, você destruiu tudo. As lágrimas voltaram. E agora vem aqui fazer o quê? Se sentir melhor? Não. Daniel se ajoelhou na frente dela. Vim pedir perdão. Seu perdão não serve de nada. Eu sei. Ele respirou fundo. Mas eu estava errado. Eu vi a gravação. Eu sei que foi Clarissa. Eu sei que você é inocente. Elisa olhou para ele com surpresa e raiva misturadas. E isso muda alguma coisa? Muda o fato de que fiquei na rua? Que meu filho quase se foi por sua culpa? Não muda nada. Daniel tirou as luvas. Ali, no meio do corredor, com enfermeiras passando e outros pacientes olhando, ele tirou as luvas e segurou o rosto de Elisa com as mãos cicatrizadas. Mas eu vou consertar. Eu prometo. Eu vou consertar tudo. Elisa olhou para as mãos dele. As cicatrizes estavam ali, expostas, vulneráveis. Como está Davi? Daniel perguntou. Internado. Eles disseram que vai precisar ficar 1 semana. Ela limpou as lágrimas. Eu não tenho como pagar. Já está pago, tudo, e vou transferir ele para o melhor quarto do hospital. Eu não quero sua caridade.
Não é caridade. Daniel segurou a mão dela. É o mínimo que eu posso fazer depois de tudo que fiz de errado. Senhor Lombardi? Uma médica se aproximou. Podemos falar sobre o quadro do paciente? Daniel levantou. Pode falar na frente dela. Ela é a mãe. Eles seguiram a médica até uma sala. Ela explicou sobre antibióticos, sobre os riscos. Daniel ouvia tudo, mas só conseguia pensar em uma coisa. Ele tinha causado isso. Por acreditar em Clarissa, por duvidar de Elisa, por ser covarde. Posso ver ele? Elisa perguntou quando a médica terminou. Pode, mas só um visitante por vez. Vai você, Daniel disse. Ele precisa da mãe dele. Elisa foi. E Daniel ficou sozinho no corredor. Foi quando ouviu os saltos. Clarissa apareceu na esquina do corredor, o rosto perfeito agora contorcido em raiva. O que você está fazendo aqui? Ela sussurrou. Consertando seus erros. Meus erros? Ela deu uma risada seca. Daniel, você não entende. Eu fiz aquilo para te proteger. Você mentiu para mim. Eu te protegi dela, daquela mulher que só queria seu dinheiro. Ela nunca quis meu dinheiro. Daniel deu um passo em direção à irmã. Você que queria me manter sozinho, me manter dependente de você. Eu te salvei, eu sempre te salvei. Não, você me aprisionou. Daniel sentiu algo quebrar dentro dele, algo que estava preso há 10 anos. E eu deixei, porque estava com medo, porque acreditei que ninguém poderia me amar. E pode, Clarissa apontou para as mãos dele. Olha para você, Daniel. Você acha que alguém vai querer você do jeito que está? E foi nessa hora que Daniel percebeu. Percebeu que a pessoa com medo de suas cicatrizes nunca tinha sido o mundo, tinha sido Clarissa. O corredor do hospital ficou em silêncio depois das palavras de Clarissa. Enfermeiras que passavam diminuíram o passo, sentindo a tensão no ar. Daniel olhou para a irmã como se a visse pela primeira vez. Você sempre teve nojo de mim. Ele disse devagar, cada palavra pesando toneladas. Eu nunca disse isso. Não precisou. Daniel deu mais um passo em direção a ela. Você me escondeu, me cobriu, me convenceu de que eu era um monstro, mas não era para me proteger. Era porque você não conseguia olhar para mim. Daniel, você está sendo dramático. 10 anos, Clarissa. 10 anos usando luvas porque você me fez acreditar que ninguém ia me aceitar. A voz dele subiu. Mas não era sobre o mundo, era sobre você. Você é que não me aceitava. Eu perdi nossos pais também naquele incêndio. Clarissa gritou de volta, e agora havia lágrimas em seus olhos. Eu também sofri, e você fica aí me acusando como se eu fosse a vilã. Você armou para uma mulher inocente. Você mentiu para mim. Você quase causou o fim de uma criança. Daniel apontou para o quarto onde Davi estava. Se isso não é ser vilã, eu não sei o que é. Clarissa limpou as lágrimas com raiva. Ela vai te usar, vai pegar seu dinheiro e sumir. E quando isso acontecer, não venha chorando para mim. Se ela fizer isso, é problema meu, não seu. Daniel cruzou os braços. Aliás, você está demitida? Clarissa ficou pálida. O quê? Você ouviu. Quero você fora da empresa até amanhã de manhã. Você não pode fazer isso. Eu sou sócia. Você é vice-presidente e eu sou o presidente. Posso e estou fazendo. Daniel se virou para ir embora, mas parou. E também quero você fora da minha casa. Pode pegar suas coisas amanhã. Mas depois disso, não quero mais te ver. Daniel! A voz dela ficou fraca. Eu sou sua irmã. Não, você era minha prisão. Ele a encarou uma última vez. Adeus, Clarissa. Ela ficou ali, parada no corredor, enquanto Daniel entrava no quarto de Davi. O quarto era espaçoso e limpo. Davi estava deitado em uma cama pequena. O monitor ao lado emitia bips regulares. Elisa estava sentada ao lado dele, segurando a mãozinha do filho. Como ele está? Daniel perguntou baixinho. Dormindo. A médica disse que a febre está baixando. Elisa não tirou os olhos de Davi. Obrigada. Por pagar tudo, por trazê-lo para cá. Eu devia ter feito isso antes.
Daniel puxou uma cadeira e sentou do outro lado da cama. Devia ter acreditado em você. Devia ter sido mais forte. Você foi manipulado pela sua própria irmã. Não teria como você saber. Eu devia saber. Eu devia ter confiado em você. Daniel olhou para Davi. O menino parecia tão pequeno naquela cama, tão frágil. Quando recebi a ligação do hospital, quando soube que ele estava doente, eu senti um medo que não sentia desde o incêndio. Por quê? Porque ele importa. Vocês dois importam. Daniel estendeu a mão por cima da cama e, hesitante, tocou a mão de Elisa. E eu quase perdi vocês por ser covarde. Elisa olhou para a mão dele. As cicatrizes ainda estavam lá, mas agora ela via o que Davi sempre tinha visto. Coragem, força, alguém que tinha atravessado o fogo para salvar quem amava. Você não é covarde, ela disse. Covarde não enfrenta a própria irmã. Covarde não assume seus erros. Eles ficaram ali em silêncio, segurando as mãos por cima de Davi. E pela primeira vez, Daniel sentiu paz. As horas passaram. A noite virou madrugada. Médicos entraram e saíram. Enfermeiras checaram sinais vitais. Mas Daniel não saiu do quarto. Ele disse para Elisa descansar no sofá, enquanto ele ficava acordado vigiando Davi. Você precisa dormir também, ela disse. Eu dormi 10 anos. Estou bem. Por volta das 4 da manhã, Davi acordou. Os olhinhos dele se abriram devagar e focaram em Daniel. Oi, Davi, Daniel sussurrou sorrindo. Como você está? Davi não respondeu. Só olhou. E então, lentamente, ele esticou o bracinho na direção de Daniel. Daniel segurou a mãozinha dele, sentindo os dedinhos pequenos apertarem os seus. E naquele momento, ele soube. Soube que estava fazendo a coisa certa. Soube que valia a pena ter enfrentado Clarissa. Soube que valia a pena ter tirado as luvas. Ele está melhor, a médica disse, quando entrou para a checagem das 5 da manhã. A febre baixou para 37. A medicação está funcionando. Quando ele pode ter alta? Elisa perguntou, acordando assustada. Se continuar melhorando assim, uns 5 dias... 5 dias. Daniel ficou todos eles. Ele transformou o quarto de Davi em um pequeno escritório. Trouxe o laptop. Fazia reuniões por vídeo. Assinava documentos digitalmente. Mas nunca saiu. Nunca deixou Elisa e Davi sozinhos. No terceiro dia, Davi já estava sentado na cama comendo gelatina e sorrindo. Você parece melhor, Daniel disse, fazendo cócegas na barriga dele. Davi riu. Aquele riso que Daniel não ouvia há dias e que fazia tudo valer a pena. Ele é forte, Elisa disse, sentada na poltrona ao lado, igual a mãe dele. Daniel olhou para ela. Elisa, quando Davi receber alta, para onde vocês vão? Ela ficou quieta. Vocês não têm casa, Daniel continuou. Eu sei disso, e é minha culpa. Não é sua culpa. É da Clarissa. É minha também, por ter acreditado nela. Daniel respirou fundo. Eu quero fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Vocês vêm morar comigo. Elisa arregalou os olhos. O quê? Na mansão. Tem 16 quartos vazios. Vocês podem escolher o que quiserem. Daniel falou rápido como se tivesse medo de que ela dissesse não. Não é caridade, é uma forma de compensar. De dar a vocês o que merecem. Daniel, a gente mal se conhece. Eu conheço vocês o suficiente para saber que quero vocês por perto. Ele segurou a mão dela. Por favor, deixe eu fazer isso certo. Elisa olhou para Davi. O menino estava brincando com um ursinho que as enfermeiras tinham dado. Feliz, saudável, salvo. Está bem, ela disse finalmente. Mas com condições. Quais? Eu vou continuar trabalhando. Não quero ser sustentada. Quero ter meu próprio dinheiro. Você pode trabalhar na empresa, no cargo que quiser. E eu quero que você me prometa uma coisa. O quê? Que vai parar de esconder suas mãos. Elisa apertou os dedos dele. Elas contam uma história de coragem, não de vergonha. Daniel olhou para as mãos deles entrelaçadas. As cicatrizes e a pele lisa. Diferentes, mas juntas. Eu prometo. No 5º dia, Davi recebeu alta.
Daniel tinha providenciado tudo: roupas novas, brinquedos, um quarto decorado na mansão. Até um berço importado que custou mais do que Elisa ganhava em um ano. Você está exagerando, ela disse quando viu tudo. Não estou compensando o tempo perdido. A mansão no Morumbi era exatamente como Elisa tinha imaginado. Enorme, vazia, fria. Mas quando Daniel abriu as cortinas e deixou o sol entrar, quando ele mostrou o jardim onde Davi poderia brincar, quando ele sorriu de verdade pela primeira vez, a casa começou a parecer um lar. Bem-vindo para casa, Daniel disse, segurando Davi no colo. E pela primeira vez em 10 anos, aquelas palavras significavam algo. Os primeiros dias na mansão foram estranhos. Elisa acordava às 5 da manhã, como sempre fazia, mas agora não precisava correr para pegar ônibus. Não precisava se preocupar com goteiras. Não precisava dividir um banheiro com 6 famílias. Ela tinha um quarto só para ela e Davi. Um quarto maior que a casa toda onde moravam antes. Com banheiro privativo. Com janelas de vidro que mostravam o jardim. Com uma cama tão macia que ela quase não conseguiu dormir na primeira noite porque não estava acostumada. Mas o mais estranho era Daniel. Ele estava tentando, realmente tentando. Todas as manhãs eles tomavam café juntos. Todas as tardes ele passava pelo menos 1 hora brincando com Davi. E todas as noites, antes de dormir, ele batia na porta do quarto dela para perguntar se estava tudo bem. Você não precisa fazer isso, Elisa disse na 4ª noite. Fazer o quê? Ficar checando a gente o tempo todo. A gente não vai sumir. Daniel riu. Um riso de verdade, não aqueles sorrisos forçados que ele dava em reuniões. Eu sei, mas eu gosto de saber que vocês estão bem. E foi nesse momento que Elisa percebeu. Ele não estava apenas compensando, ele estava se curando, mas nem tudo era perfeito. Clarissa não tinha ido embora de verdade. Ela tinha saído da empresa, sim. Tinha pegado suas coisas da mansão, mas ela ligava. Todos os dias. Mensagens no celular de Daniel, e-mails, até cartas físicas enviadas para o escritório. Ignore, Elisa disse quando viu Daniel lendo uma delas. Ela é minha irmã, não consigo só ignorar. Ela te manipulou por 10 anos. Ela quase acabou comigo e com Davi. Elisa sentou ao lado dele no sofá. Em algum momento você precisa cortar o cordão. Eu sei, mas é difícil. Ela é tudo que me restou da minha família. Família não é só sangue, Daniel. Família é quem fica do seu lado, quem te aceita do jeito que você é. Elisa segurou a mão dele. E você já tem uma nova família aqui. Daniel olhou para ela. Depois olhou para Davi, que estava dormindo no tapete, abraçado no ursinho. Vocês não são obrigados a ser minha família. A gente sabe, mas a gente quer ser. Foi a primeira vez que Daniel chorou na frente de alguém desde o incêndio, e Elisa deixou. Ela só segurou a mão dele e esperou até que as lágrimas parassem. Obrigado, ele sussurrou. De nada. 2 semanas depois, Clarissa apareceu. Era domingo de manhã. Elisa estava no jardim com Davi, ensinando ele a dar os primeiros passos na grama. Daniel estava na cozinha, tentando fazer bolo e falhando miseravelmente quando a campainha tocou. Quem é? Ele perguntou no interfone. Sou eu, abre! Aquela voz. Daniel sentiu o estômago apertar. Ele abriu o portão, mas não a porta. Quando Clarissa chegou na entrada, ele a encontrou ali, parado, de braços cruzados. O que você quer? Conversar, só isso. Clarissa estava diferente, menos maquiagem. Roupa simples, cabelo solto. Por favor, Daniel, 5 minutos. Ele pensou em dizer não, pensou em fechar a porta na cara dela. Mas algo no jeito que ela falou o fez hesitar. 5 minutos, aqui fora. Eles ficaram na varanda. O jardim estava lindo atrás deles. Davi ria alto enquanto Elisa o segurava pelas mãozinhas. A cena era tão perfeita que Clarissa sentiu uma pontada de inveja. Ela te deixou feliz, Clarissa disse olhando para Elisa. Sim, mais feliz do que eu consegui em 10 anos. Daniel não respondeu.
Eu vim pedir desculpas, Clarissa continuou. Não espero que você me perdoe, não espero que me deixe voltar para a sua vida, mas eu preciso que você saiba que eu sinto muito. Por quê? Daniel a encarou. Por mentir? Por manipular? Por quase destruir pessoas inocentes? Por tudo. Clarissa olhou para as próprias mãos. Depois que saí da empresa, comecei a fazer terapia. Pela primeira vez na vida, falei sobre o incêndio, sobre nossos pais, sobre como eu nunca lidei com aquilo. E descobri que eu estava com raiva de você. As lágrimas começaram a cair. Raiva porque você se sacrificou, porque você ficou marcado, porque toda vez que eu olhava para suas mãos, eu lembrava que nossos pais tinham ido embora e você tinha ficado. Você tinha nojo de mim. Eu tinha nojo de mim. Clarissa soluçou. Porque eu sobrevivi sem uma marca. Porque eu estava bem enquanto você sofria. E em vez de te ajudar a se curar, eu te mantive doente porque assim eu me sentia necessária. Daniel sentiu algo apertar no peito. Não era raiva, era tristeza. Tristeza pela irmã que ele conheceu, pela menina que costumava rir com ele antes do incêndio, pela família que eles poderiam ter sido. Clarissa, eu não estou pedindo perdão. Ela o interrompeu. Não mereço, mas estou pedindo que você seja feliz. De verdade, com essa mulher, com esse bebê, com essa nova vida. Ela limpou as lágrimas. Você merece isso. Sempre mereceu. Ela se virou para ir embora. Clarissa, ela parou. Eu não sei se vou conseguir te perdoar. Não agora. Eu sei, mas... Daniel respirou fundo. Um dia, quando você estiver melhor, quando eu estiver melhor, talvez a gente possa tentar de novo, como irmãos, como família. Clarissa olhou para trás, os olhos brilhando de esperança. Você está falando sério? Estou, mas só quando for a hora certa, não agora. Ela concordou sorrindo através das lágrimas. Está bem, eu vou esperar. Quando ela foi embora, Daniel ficou ali na varanda, olhando o carro dela desaparecer pela rua. Elisa se aproximou, Davi no colo. Você está bem? Estou. Daniel pegou Davi dela e jogou ele para cima, fazendo o menino rir. Estou mais do que bem. Você fez a coisa certa. Não sei se fiz, mas sinto que sim. Ele olhou para Elisa. Obrigado por estar aqui. Por não desistir de mim. Eu nunca vou desistir de você. Ela segurou o rosto dele com as duas mãos. Nós somos uma família agora, e família não desiste. Daniel beijou a testa dela. Depois beijou a testa de Davi, e pela primeira vez em 10 anos, ele se sentiu completo. Naquela noite, depois que Davi dormiu, Daniel e Elisa ficaram no jardim, olhando as estrelas. O que você vai fazer agora? Ela perguntou. O que você quer dizer? Com a empresa, com sua vida, com tudo. Daniel pensou por um momento. Vou começar uma fundação para pessoas com cicatrizes, físicas ou emocionais. Quero ajudar outras pessoas a se curarem como eu estou me curando. Isso é lindo. E você? O que quer fazer? Elisa sorriu. Quero estudar. Nunca terminei o ensino médio porque engravidei, mas agora, com você ajudando com Davi, talvez eu consiga voltar a estudar. Você vai conseguir. Eu vou te ajudar. Eles ficaram em silêncio, lado a lado, olhando para o céu. Daniel? Sim? Obrigada por abrir sua casa, por abrir seu coração. Obrigado você, por me mostrar que eu não preciso das luvas para ser aceito. Ele olhou para as próprias mãos. As cicatrizes brilhavam sob a luz da lua. Por me mostrar que eu sempre fui suficiente. Elisa entrelaçou os dedos com os dele. Você sempre foi. E ali, naquele jardim sob as estrelas, Daniel finalmente entendeu. As cicatrizes não eram marcas de vergonha. Eram marcas de sobrevivência, de coragem, de amor. E ele não precisava mais se esconder. 6 meses depois, o sol da manhã entrava pelas janelas abertas da mansão, iluminando tudo com um brilho dourado. Não havia mais cortinas fechadas. Não havia mais silêncio sufocante. A casa estava viva. Daniel acordou com o som de risadas vindo do jardim.
Ele se levantou, vestiu uma camiseta simples e desceu as escadas. Não usava mais ternos em casa, não usava mais luvas. Suas mãos estavam livres, expostas ao mundo. No jardim, Elisa estava sentada na grama com Davi. O menino, agora com 1 ano e meio, corria desajeitado perseguindo uma bola vermelha. Cada vez que caía, levantava rindo. Bom dia, Daniel disse, sentando ao lado dela. Bom dia. Elisa beijou o rosto dele. Eles ainda estavam descobrindo como ser um casal, mas estava funcionando. Devagar, com paciência, com amor. Davi viu Daniel e correu até ele, caindo no colo. Dani! Era assim que ele chamava. Dani. E para Daniel era o som mais perfeito do mundo. Vem, Davi, vamos brincar. Eles passaram a manhã no jardim, jogando bola, correndo, rindo. Coisas simples que Daniel nunca tinha feito antes. Coisas que ele achava que nunca ia fazer. À tarde, eles receberam visita. Não era Clarissa. Ela ainda estava em tratamento, melhorando devagar. Mandava cartas de vez em quando. Desculpas, atualizações, pedidos de reconciliação. Daniel respondia algumas, ignorava outras. Estava no tempo dele. A visita era Mariana, a primeira pessoa a receber ajuda da Fundação Mãos Livres que Daniel tinha criado. Olá, senhor Daniel, ela disse tímida. Era uma jovem de 22 anos com cicatrizes no rosto e nas mãos. Oi, Mariana, pode me chamar só de Daniel. Ele sorriu. Como você está? Melhor. A terapia está ajudando muito. Ela olhou para as mãos dele. E ver você sem luvas, isso me dá coragem. Você não precisa de coragem. Você já tem. Só precisa acreditar nisso. Daniel estendeu a mão. Ela apertou. E a gente está aqui para lembrar você disso. Mariana ficou para o almoço. Conversaram sobre a fundação, sobre os planos futuros, sobre como ajudar mais pessoas. Quando ela foi embora, estava sorrindo. Você está mudando vidas, Elisa disse, abraçando Daniel por trás. A gente está mudando vidas. Você me ajudou a criar a fundação. Mas a ideia foi sua. A coragem foi sua. E de Davi. Daniel olhou para o filho dela, que agora estava dormindo no sofá. Vocês me salvaram. A gente se salvou, juntos. À noite, depois que Davi dormiu, Daniel e Elisa ficaram na varanda. Ele tinha algo na mão, um envelope. O que é isso? Ela perguntou. Abre. Elisa abriu. Dentro tinha documentos. Documentos de adoção. Daniel, eu quero adotar Davi oficialmente. Ele segurou as mãos dela. Se você deixar, se ele quiser, quando ele crescer e entender. Mas eu quero ser o pai dele, de verdade, não só no coração. Elisa não conseguia falar. As lágrimas caíam livres. E tem mais uma coisa. Daniel tirou uma caixinha do bolso. Abriu. Um anel de ouro simples. Eu sei que é cedo. Sei que a gente está apenas começando. Mas eu não quero esperar. Não quero ter medo. Quero viver e quero viver com você. Daniel, casa comigo. Me deixa ser parte da sua família. Me deixa te amar do jeito que você merece. Elisa olhou para o anel, para o homem à sua frente. O homem que tinha atravessado o fogo literal e emocional. O homem que tinha escolhido a coragem em vez do medo. Sim, ela sussurrou, 1000 vezes sim. Ele colocou o anel no dedo dela e a beijou. Um beijo longo, profundo, cheio de promessas. Quando se separaram, Daniel olhou para as próprias mãos. As cicatrizes estavam ali. Sempre estariam. Mas agora ele via beleza nelas. Via história. Via prova de que ele tinha sobrevivido. Sabe o que é engraçado? Ele disse. O quê? 10 anos eu passei escondendo essas mãos, achando que elas eram o problema. Mas elas nunca foram. Elas sempre foram a solução. Porque foi com essas mãos que eu salvei Clarissa. Foi com essas mãos que eu construí um império. E foi com essas mãos que eu vou segurar você e Davi pelo resto da vida. Elisa beijou cada cicatriz, uma por uma. Essas mãos são lindas, porque elas contam a sua história. E eu amo cada parte dessa história. Eles ficaram ali,
abraçados sob as estrelas. A mansão não era mais um túmulo, era um lar, cheio de vida, cheio de amor, cheio de esperança. E Daniel finalmente entendeu. A cura não veio das luvas, não veio de esconder quem ele era. A cura veio de aceitar, de se expor, de deixar que alguém visse suas marcas e escolhesse ficar mesmo assim. Davi tinha sido o começo. Uma criança inocente que não via cicatrizes, que só via um homem bom. Elisa tinha sido a continuação, uma mulher forte que não tinha medo de marcas, que via beleza onde outros viam defeito. E agora, juntos, eles eram a família que Daniel nunca achou que merecia. Eu te amo, ele sussurrou. Eu também te amo. Na manhã seguinte, Daniel acordou cedo. Pegou Davi no colo com cuidado para não acordar Elisa e desceu para o jardim. O sol estava nascendo. Vem, Davi, quero te mostrar uma coisa. Ele levou o menino até o fundo do jardim, onde tinha uma árvore grande. Ali, ele tinha enterrado algo no dia anterior, uma caixa de metal. Dentro da caixa estavam suas luvas, todas elas, as pretas de couro, as de pelica fina, 10 anos de prisão guardados ali. Essas aqui, Davi, foram minhas correntes, mas eu não preciso mais delas. Daniel cobriu a caixa com terra, porque você me ensinou, você e sua mãe, ensinaram que amor não vê defeitos, só vê alma. Davi apontou para as mãos de Daniel, depois para o céu. Filho, a gente está livre agora. E ali, naquele jardim ensolarado, com Davi nos braços e Elisa acordando dentro de casa, Daniel finalmente se sentiu completo. As mãos que um dia salvaram sua irmã do fogo, as mãos que construíram um império, as mãos que ele escondeu por 10 anos. Agora eram as mãos que seguravam seu filho, as mãos que abraçavam seu amor, as mãos livres. E Daniel aprendeu a lição mais importante da vida. O toque mais poderoso não é o que você dá, é o que você permite receber. Porque quando você se abre para o amor, quando você deixa alguém tocar suas cicatrizes sem medo, é quando a verdadeira cura começa. Não há marcas feias no corpo de quem amou. Há apenas provas de coragem. Há apenas histórias de sobrevivência. Há apenas cicatrizes que merecem ser tocadas com carinho, não escondidas com vergonha. E no final, Daniel entendeu. Ele nunca precisou das luvas. Ele só precisava de alguém que olhasse para ele e dissesse: você é suficiente. Você sempre foi. E agora, com Davi rindo em seus braços e Elisa sorrindo da janela, ele finalmente acreditou. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima.